Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Maritza Breder, sou fisioterapeuta. Nós vamos continuar a nossa série de entrevistas aqui no De Mãos Dadas e hoje eu vou entrevistar essa grande amiga hoje, né, Tainara? A Tainara faz parte da minha vida, Tainara Burjaire. Tainara tem paralisia cerebral, né, Tainara? Tem um diagnóstico clínico de paralisia cerebral. E eu vou pedir para a Tainara contar um pouquinho sobre a história dela, como foi a infância, e aí a gente vai contando qual que é a nossa relação também durante essa conversa, tá? Então, Tainara, fala um oi aí com o pessoal. Boa tarde, gente. Meu nome é Tainara Burjaire, tenho 30 anos, sou estudante de psicologia, amiga da Maritza também. A gente já tem uma relação de quando você tinha quantos anos, Tainara? Uns 10 para 11 anos. 10 para 11 anos, 10 né? Que eu já 11 conheço a Tainara desde que ela era pequenininha, então. Isso demonstra que eu tô meio velhinha, né, Tainara? Não, tá não. A Tainara, ela fazia fisioterapia, onde eu trabalhava, numa clínica escola, fazia o trabalho de orientação com os alunos. E desde essa época a gente já tem uma história. Então, quando minha mãe estava grávida de mim, quando eu estava para completar 9 meses, né, para nascer, minha mãe, disseram para minha mãe que ela levou um tombo. E nisso me afetou. Mas só que alguns médicos falam que ela caiu, outros falam que eu tive meningite, eu não tenho muita certeza. E aí, assim, quando eu nasci, eu comecei a fazer tratamento desde bebezinha, fui para fisioterapia, terapeuta ocupacional, às vezes eu ia numa fonoaudióloga que eu gaguejava. Aí eu comecei a fazer esses tratamentos, porém eu só arrastava de bumbum na época. Eu comecei a andar por volta de 5 para 6 anos. Eu fiz várias cirurgias, que foram alongamentos de tendões, e daí pra cá eu continuei a fazer fisioterapia. Hoje eu faço pilates, e é isso no momento. Então, a primeira cirurgia que eu fiz foi com 8 anos. No começo era difícil, porque era uma mudança para mim, que eu não estava acostumada. E aí fui fazendo várias outras cirurgias depois. Aí com isso eu fui fazendo aplicações de botox. E aí operei meu braço também. E assim, agora essa última cirurgia que eu fiz foi em 2011, que foi osteossíntese, rotação de quadril. Na sua infância, nós lembramos daquela situação que a gente fala muito sobre a questão da inclusão, né, da pessoa com a deficiência. Ela chegou na clínica uma vez, assim, bem tristonha, falando que tinha vontade de fazer as atividades de educação física e que ela ficava sozinha na sala porque o professor não levava ela para fazer as atividades junto com os colegas. E a gente chegou a redigir uma carta, né, mostrando as instruções. E qual que foi o Teve resultado? Uma mudança, mudou completamente. Comecei a fazer parte das aulas, né, só com as atividades adaptadas que eu conseguia fazer, e aí fui fazendo. E hoje, graças a Deus, isso já tem alguns anos, né? Essa realidade tem modificado bastante. Antes de eu começar a fazer a faculdade de psicologia, eu já fazia terapia com uma psicóloga, claro. E assim, eu não me aceitava antes. Para mim, para eu poder fazer com que as pessoas se chegassem até mim, eu inventava que eu tinha sofrido um acidente. Eu acho que não é pela vergonha também, mas seria uma fuga minha de não aceitar como eu sou. Como você era. Como eu era. E aí, assim, de tanto que eu fazia terapia, fui começando a gostar. E aí, no início de 2013, no fim de 2013 para 2014, eu comecei a fazer a faculdade. Estou gostando até hoje. Eu convidei a Tainara. Tainara, como eu disse para vocês, a gente já tem essa história ao longo do tempo. E um segundo fato que me marcou muito, eu falei isso com ela há pouco tempo atrás, que foi a chegada da Tainara na faculdade. Eu de andador. Você tinha acabado de fazer a cirurgia? Eu tinha 1 mês de recém-operada. De recém-operada.
E foi no segundo andar, não foi aquele dia? Não foi nem no primeiro não, andar do era prédio. No segundo, era no segundo. Então, assim, o prédio tinha muitas escadas e tudo mais. E eu subi. E a Tainara subiu, né? A Tainara é muito determinada. Ela sempre foi, desde pequenininha, sempre foi muito determinada. E naquela primeira semana de aula, a gente fazia as apresentações, apresentação do corpo docente, apresentação dos alunos, né? Como que era o curso. E na hora que eu vou me apresentar, de repente eu olho e começo a olhar os alunos que estão dentro da sala e eis que vejo a Tainara. Né? Foi muito gostoso, foi muito gratificante, né? Eu até falei com ela que é muito bom poder participar da, né? É muito bom participar da sua vida, né, Tainara? Assim, e ver o seu desenvolvimento, ver o seu crescimento. Na faculdade mesmo, tive grandes desafios. Que um deles foi assim, subir as escadas quando eu estava pós-operada, assim, a própria minha aceitação, que eu não me aceitava ainda, tinha muita vergonha, né, porque aquilo era uma mudança para mim. E assim, como se diz, a minha vergonha estava na minha cabeça. Eu estava colocando coisas na minha cabeça que não existia. Então, assim, aí eu ainda inventava que eu sofri um acidente, né? Porque era uma mudança para mim. Eu ainda não conseguia falar que eu tinha nascido com PC. E depois que você entrou na psicologia, isso mudou? Você entrou no curso de psicologia, mudou você aprendeu, né, conceitos da psicologia? Mudou completamente a minha forma de pensar, porque estava na minha cabeça isso. Porque quem coloca as coisas na cabeça somos nós mesmos. Então, assim, estava na minha cabeça. Eu precisava de trabalhar aquilo para que, fazendo com que eu entendesse que eu tinha uma deficiência. Não eu tinha sofrido um acidente. E, assim, tá sendo um grande desafio para mim ainda, mas eu estou vencendo. Eu vou formar o ano que vem, se Deus quiser, e aí com isso eu pretendo fazer um concurso que é em psicologia forense, que não tem aqui em JF, só tem em São Paulo ou em Belo Horizonte. E se Deus quiser... Vai ter que ir embora de Juiz de Fora. Né? É isso, né? Acho que é isso. Muito bom. Mas o que você, enquanto uma pessoa com a paralisia cerebral, o que você deixaria de mensagem para uma mãe? Para um pai, né? Então, eu sei que é muito difícil, principalmente para as mães e para os pais, que a criança, quando nasce com deficiência, não está preparado, porque acaba idealizando um filho perfeito, que acaba nascendo uma criança especial. E assim, a proteção é importante sim, mas eu acho que a independência daquela criança vai fazer muito mais ela desenvolver do que ter a própria proteção em cima dela. Proteção, né? Em cima dela. Então, assim, é difícil, mas acreditem nos seus filhos, que eles podem sim, ser capazes. E é isso. E nós começamos a tomar chuva aqui, né, Tainara? Tá gostoso. Começou a chover aqui, ó. Então a gente está num lugar bem gostoso, bem agradável aqui, mas está chovendo hoje. Então, Tainara, muito obrigada. Obrigada a você, Maritza, pelo convite. E que espero que tenha mais vezes. Vamos ter mais vezes. Vamos fazer lives. Quem sabe a gente faz uma live qualquer dia e compartilha um pouco as histórias, responde um pouco as famílias, né? Para que a família possa também se comunicar com você, né? Então, a Tainara, ó, a partir do ano que vem, uma psicóloga. Se Deus quiser. E aí vocês vão poder também fazer o tratamento junto com a Tainara, né? Então é muito bacana. Tá, gente? Então, muito obrigada por participarem conosco, mais essa entrevista. Então, fica aí o depoimento, a história de vida da Tainara, que é uma pessoa que eu admiro muito. Um grande abraço. Admire. Imagina. Obrigada, Maritza. Um grande abraço para todos vocês.